Oi, gente, tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui falando com vocês nesse momento. Obrigada por essa oportunidade e esperamos estar contribuindo com vocês para que a gente possa enriquecer o- as nossas aulas, as nossas atividades, para que a nossa aula seja mais dinâmica. Eu espero que vocês gostem. Vamos lá, então? Nós temos aqui, então, desenvolvendo minhas aulas na prática com recursos didáticos. Então, essa aula de hoje que nós vamos ter. Como é que a gente pode trabalhar as nossas aulas com recursos didáticos? Então, vamos ver o que é um recurso didático? O que é um recurso didático e para que ele serve? Ele é um conjunto de materiais usados juntos ou separados que ajudam no processo de aprendizagem. Então, é um material extra que você vai levar para a sua sala de aula para enriquecer o conhecimento do seu aluno, para facilitar o seu aluno de aprender aquilo que você quer passar para ele. Pode ser algumas coisas, alguns materiais, ou pode ser um material, pode ser como, né, a gente está explicando aqui, que podem ser juntos ou separados. Então, você pode escolher levar um material, dois, três, eles podem ser trabalhados todos eles em conjuntos ao mesmo tempo ou separadamente. E esse recurso didático, ele vai te auxiliar por quê? Ele vai tornar o ensino mais claro, mais objetivo. O aluno vai conseguir compreender melhor a aula, vai tornar a aula mais atrativa, participativa, agradável. Não vai ser aquela aula maçante só de ficar lendo, 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 lendo. Então, quando você bota uma figura, quando você bota alguma coisa diferente e dá oportunidade também para o aluno participar, e ele vê que é uma aula que não é uma aula desagradável, aquela aula chata e tal, a aula vai acontecendo de uma maneira que espontânea e agradável que de repente nem se percebe e o tempo passa. E aí prende a atenção do aluno. Isso é muito importante, porque o aluno vai sair da aula e ele vai lembrar daquilo que você passou para ele. Ah, naquele dia eu aprendi isso, assim, 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 porque ele vai lembrar do material que você levou para a sala de aula. Os recursos didáticos podem ser visuais, auditivos e audiovisuais. Você pode escolher. Os recursos que podemos usar em nossas aulas. Então, vamos ver alguns recursos que podemos usar. Eu, por exemplo, estou usando um aqui, que é o computador, é a internet, como vocês estão vendo. Tudo isso que eu estou mostrando aqui para vocês, né, essa apresentação, eu aprendi. Eu tive que aprender, né, porque eu comecei a dar aulas online e eu tive que aprender. Então, isso aqui tudo faz a aula ficar também muito agradável. Então, o que você pode levar para a sua sala de aula? Você pode levar uma planta, ó, tá vendo? Uma plantinha. Pode levar um animal de verdade, o computador, a internet para poder fazer pesquisas. Pode usar o quadro, pode usar um cartaz, figuras. Cadê minhas figuras? Figuras ajuda muito. Jogos, também é muito legal jogos, as crianças, adultos, todas as faixas etárias aprendem muito, tá? Então, assim, a gente tem uma diversidade de materiais, de recursos que a gente pode estar usando para tornar a nossa aula mais agradável, mais legal, mais atrativa para que o aluno possa querer estar na sala de aula. Isso é muito importante. Um recurso também muito importante é o estudo da lição.
para saber qual o recurso que vamos utilizar na aula. A gente precisa estudar a lição para a gente poder saber as estratégias. E através das estratégias nós vamos saber o recurso que a gente pode utilizar. Então, se eu tenho dificuldade de trabalhar com recursos didáticos, eu tenho que estudar, assim, pelo menos 15 dias antes, ler, ver o que eu quero tirar desse estudo, dessa lição, o que eu quero transmitir para o meu aluno. Aí, através disso, a gente pode ver o recurso didático apropriado para aquela lição, para aquele momento ali com eles. Isso é muito importante, o estudo da lição. É muito importante isso. O recurso didático, ele precisa ser usado para ajudar e ser um aliado do professor no que ele quer transmitir para os seus alunos. Então, a gente pode pegar e levar qualquer recurso didático de qualquer jeito? Não, como eu falei antes, a gente precisa estudar a lição, porque o recurso didático, ele tem que ser de acordo com aquilo que a gente vai trabalhar, com aquilo que a gente vai transmitir para o aluno. A matéria, né, a lição, o conteúdo que a gente vai transmitir. Então, ele tem que servir para ajudar e ser um aliado. Porque se você não estuda a lição, chega lá e leva qualquer coisa, qualquer recurso, ao invés dele ser um aliado e servir para te ajudar, ele vai te prejudicar, pode ser um inimigo e não um aliado. Então, é importante que se estude a lição para a gente poder ver o recurso que a gente vai poder utilizar, porque através da lição, do estudo da lição, é que a gente vai montar o recurso didático, tá? A gente vai montar o recurso didático em cima da lição, para a gente poder trabalhar bem o conteúdo que a gente quer passar. Por isso que é importante estudar a lição. Todos os recursos didáticos, eles servem para qualquer faixa etária? Será que serve? Serve sim. Só que aí a gente tem que entender uma coisa. A gente tem que observar a nossa sala de aula. Se a gente trabalha com criancinhas pequenas, a gente vai trabalhar no berçário. A gente não pode pegar uma bola de basquete pesada, dura, para as crianças de 1 ano e 2 anos brincarem com ela. Eles vão se machucar. Também não podemos levar para uma sala que tem pessoas idosas, né? Porque também eles vão se machucar. A gente não pode, por exemplo, numa sala onde nós temos pessoas de mais idade, levar jogos ou brincadeiras que eles podem vir a se machucar, de pular, de andar, de ter que andar rápido. Então, tudo a gente tem que pensar. A gente também tem que avaliar a nossa sala de aula. Qual é a necessidade do nosso aluno? O nosso aluno, ele pode fazer esse tipo de atividade? Então, a gente tem que observar tudo isso. A gente pode usar os recursos que a gente quiser, mas a gente tem que utilizar o recurso de acordo com a nossa sala de aula, de acordo com os nossos alunos, com as necessidades dos nossos alunos. A gente tem que prestar atenção nisso, senão ele não vai ser um aliado, ele vai ser um inimigo nosso. Então, assim, para cada faixa etária, a gente vai trabalhar, pode trabalhar com todos os recursos, mas a gente tem que trabalhar sabendo que a gente precisa verificar e adequar o recurso didático para cada faixa etária. E aí, a gente se depara com uma coisa assim, eu não sei fazer isso, eu não sei fazer nada disso, porque eu não tenho experiência nisso, não tenho tanta criatividade. O que fazer nessa hora? Oração. Orar vale a pena. Então, assim, eu tiro isso para mim, porque quando eu vou fazer uma atividade, vou fazer uma lição, vou preparar a minha aula,
eu leio a lição todinha, eu estudo e verifico o que eu posso utilizar. Por isso que a gente precisa estudar a lição com antecedência, porque aí a gente vai trabalhando, aí vai pedindo ao Senhor, né? Vai pedindo, ilumina, mostra o que a gente pode trabalhar, e aí a gente vai conseguir fazer aquilo que a gente deseja na nossa sala de aula. Por quê? A gente precisa acreditar na gente, ó. Acredite mais em você. Tudo começa a partir de um sim. Sim, eu quero, sim, eu faço, sim, eu vou, sim, eu acredito, sim, eu consigo. Então, sim, você pode. Qualquer um pode trabalhar um recurso didático. Basta querer. Basta a gente ter vontade de trabalhar com esse recurso didático. Não há vencedores sem esforço, nem recompensas conquistadas sem espírito de sacrifício. Então, assim, a gente tem que pesquisar. Tudo aqui que eu estou mostrando para vocês, essa aula desse jeito bonitinho e tal, foi porque eu pesquisei. Eu sei mexer um pouco com o computador, sei mexer, mas eu pesquisei. Então, assim, a gente tem que dedicar um tempo para pesquisar, para se aprofundar, para estudar, porque, assim, a gente é capaz, mas a gente tem que querer. A gente tem que se esforçar para a gente poder ver a coisa funcionar. Então, assim, não existe, né, vencedores sem esforço. E nem recompensas conquistadas sem espírito de sacrifício. Então, a gente tem que correr atrás. Ah, mas eu não sei, eu quero tentar e tal. Cola com alguém que saiba. Chega perto de alguém que saiba um pouquinho mais, troca experiências, conversa, liga, ai, me ajuda, que com certeza você vai conseguir. E é muito legal trabalhar com um recurso didático, porque assim a aula flui melhor, você consegue trabalhar muito melhor. E eu gostaria de mostrar para vocês, como eu falei, que eu trabalhei um pouco dos recursos didáticos, falei, né, que é a importância. Então, assim, ó, uma ideia. Por exemplo, ó, eu trouxe a plantinha. Aí eu vou falar aqui, né, contar a história lá do semeador e tal, que Jesus já explicando por parábola. Eu gosto muito porque, assim, as parábolas falam muito, né, dos recursos didáticos. Jesus usa o tempo inteiro coisas do dia a dia para mostrar para as pessoas quão importante elas são para ele, né, para o reino de Deus. Então, assim, a plantinha está aqui. E aí, com as crianças, o que a gente pode trabalhar? E com os adultos também, que eu tenho certeza que vão gostar, com os adolescentes e adultos também. O que pode trabalhar? Ó, pode pegar um vaso, um pouco de terra, um grão de feijão, uns grãozinhos de feijão, coloca aqui dentro, joga um pouquinho de água e toda semana cuidar. Olha, as crianças ficam malucas em ver o feijãozinho brotando, a plantinha brotando. E eu tenho certeza que os adultos também. Com os adultos não serve feijão? Pega um girassol, pega uma outra planta que eu tenho certeza que as mulheres também vão gostar muito de receber, né? De ver lá a plantinha e tal, e eles vão trabalhar. E você pode trabalhar isso aqui também com muitas coisas dentro da sala de aula. Não só a parábola do semeador. Você pode falar, né, da semente que fica guardada, que quando ela trabalha bem trabalhada, ela fica guardada e ela vai crescendo. Então, serve também para você trabalhar isso. Uma outra coisa, ó, que eu falei foi das figuras. Então, aqui, ó, a gente pode trabalhar, ó. Aí aqui atrás, ó, quem gosta de trabalhar, isso aqui é para trabalhar na mão com as crianças. Eu botei minha cola aqui atrás. Então, você pode fazer uma cola, ó. E se tiver uma televisão, você pode colocar isso na televisão. Pode contar a história para adolescente, para criança, para adultos, na televisão. Bota os slides e vai contando a história.
Aí aqui, ó, um homem que foi para a cidade de Jericó, foi assaltado e espancado e ficou caído no chão. Aí ele tá indo para a cidade de Jericó, ó. Aí depois, ó, os homens que passavam, viu o homem caído e nada fizeram. E olha que era um sacerdote e um levita, pessoas que deveriam estar ajudando ele ali, mas deixaram ele caído no chão. Passaram direto. Um homem passava ali tranquilamente, um homem samaritano. Aí você pode dizer, por que o nome dele é samaritano? Ah, porque ele é lá de Samaria. Ah, por que você é cabista? Porque você mora em Arraial do Cabo. Por que quem é de Cabo Frio é o quê? É cabofriense. Aí você vai falando e explicando. Esse homem, ele o ajudou, porque ele era muito bondoso. Aí dá ênfase para você poder chamar a atenção da galera. E aí, ó, colocou o homem no seu cavalo, olha que legal. E levou o homem para sua casa e cuidou dele até ele ficar bom. E depois o homem ficou muito grato. Você não precisa fazer muitas coisas para você falar. E aí você vai trabalhar o que você quer. Você pode voltar com as figuras e falar: aqueles dois homens eram pessoas boas. Por que que não eram? Por que que eram? A gente tem que ser como? Isso para trabalhar com as crianças e com os adultos. Vocês podem trabalhar com todo mundo. Então aí, ó, fica uma dica, vocês podem colocar. E isso serve várias coisas. Você pode colocar uma música para eles escutarem, falar. Vocês podem colocar coisas no computador, na televisão, né? Agora a nossa igreja tem muita coisa na televisão, porque a gente pode trabalhar, né? Já tem televisão que a gente pode trabalhar, então assim, a gente tem uma gama de recursos. E esses recursos auxiliam muita gente, sabe? E isso vem a criatividade. Mas a gente, assim, só trabalha a criatividade quando a gente busca essa criatividade. Vai desencadeando. Quando você começa a perceber, começa a trabalhar o recurso, começa a ver como é que funciona esses recursos que você pode trabalhar com eles, manejar esses recursos, rapidinho a coisa flui. E aí você consegue trabalhar naturalmente, você vai conseguindo obter uma aula mais atrativa, mais participativa. Os seus alunos, você vai ver que seus alunos não vão faltar tanto, vão ficar ansiosos para chegar na próxima aula. Ai, eu quero estar na aula daquele professor, porque ele explica, tá, e isso e aquilo. Porque, assim, é muito maçante. Hoje em dia, a gente vive uma geração totalmente diferente de muitos anos atrás, porque era só mesmo, né, a gente está acostumado com a Bíblia, de sentar, de ler, de orar, ficar ali escutando só o pastor. Hoje não, hoje a gente tem internet, hoje a gente tem aí computador, nós temos televisão que pode jogar a tela do computador para a televisão. Então, assim, a gente tem assim, uma gama de materiais que a gente pode estar trabalhando. E os nossos alunos, eles são pessoas que trabalham que mexem com a internet. Nossa, as minhas crianças me dão um banho. Então, assim, a gente precisa também se aprimorar nessas coisas, porque a gente precisa também crescer e fazer acompanhar. A gente não pode deixar a palavra de lado. A gente tem que trabalhar as duas coisas. A palavra dentro do recurso didático, dentro dentro do recurso, para que a gente possa atingir o nosso objetivo, que é realmente pregar a palavra de Deus. E a gente pode fazer com que a palavra de Deus seja bem descontraída e a pessoa entenda, aceite, melhor do que ficar só naquela aula de ler, e isso torna a aula chata, uma aula que não é atrativa. A gente sabe que tem hora que tem que ler.
Mas se a gente tiver uma figura e falar daquela figura, botar um mapa e falar do mapa, mesmo que a gente tenha no papel. Ah, que fulano foi para a cidade de tal lugar, e não sei o que, não sei o que, e aqui viviam os fariseus, aqui vivia não sei o que, aqui era o lugar de não sei o que, aqui era o... Isso vai fazer com que a pessoa preste mais atenção, mas também não ficar preso a tanta coisa que não seja aquilo que a gente queira passar. Então é importante a gente adequar a nossa aula junto com o recurso didático para que os nossos alunos eles possam ter mais vontade de estar na aula, né, na sala. E isso é muito importante. Então, orar, estudar, pesquisar, para que a gente possa fazer a nossa aula se tornar uma aula bem legal e a gente marcar a vida dos nossos alunos com as nossas aulas, né? E levando a palavra de Deus para que eles possam levar essa aula como a sementinha que foi pregada e ela, ó, criou raiz. Então, é importante a gente ter essa força de vontade de querer que as nossas aulas sejam melhores. Às vezes a gente, no dia a dia, a gente tem um corre-corre, a gente não consegue preparar, né? Mas a gente precisa ter um tempo para a gente poder separar, dedicar para tornar nossas aulas mais atrativas. Eu espero que eu tenha contribuído com vocês, que Deus possa estar abençoando a vida de vocês a cada dia. E estou aqui, se precisar, né, para poder trabalhar algum recurso didático, eu não sei e tal, e me coloco à disposição para estar ajudando no que vocês precisarem. Um beijo e que Deus abençoe a vida de vocês.